De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar do Código do Trabalho. Garcia Pereira, esta conversa é como as cerejas. Há pouco estávamos a falar da flexibilização e de não achar que era consequência direta para que tivéssemos um mercado de trabalho também mais funcional. Eu gostava de... Porque essa questão da chamada rigidez do mercado de trabalho é outra das blagues. Nós vivemos num país de blagues. O que o país precisa é de um plano de desenvolvimento económico que mude o paradigma daquilo em que nós nos transformamos por termos seguido aquele sistema, que é um país que não tem hoje setor primário, não tem agricultura, não tem praticamente setor secundário, não tem indústria, não tem pescas, apesar de termos a maior zona económica exclusiva da União Europeia, não tem minas, e que temos um terciário, em grande medida, de baixa qualidade, onde vão bater os nossos jovens licenciados a ganhar 500 ou 600 euros. Quer dizer, um país com as características do nosso, com a localização geoestratégica do nosso, com os recursos naturais, a começar pelo mar, como o nosso, podia ser a porta de entrada e de saída do essencial do tráfico de mercadorias e também de passageiros da União Europeia, pode ser um país só do terciário, da restauração e do turismo? Não pode. É um país inviável, que não produz nada, que tem de importar 80% daquilo que consome e que, obviamente, se vai endividar cada vez mais. Esta é a questão central. Mas agora estamos na parede, não é? Chegamos à parede. Quando se chega à parede, tem um aspecto importante a chegar à parede. É que não se pode dar nem mais um passo atrás. E os passos que tiverem de dar é para a frente. Portanto, o país está exatamente nessa situação. Portanto, hoje, o que se está a tentar impor e o que se está a passar, aliás, é uma cena absolutamente deplorável, porque nós todos já percebemos que o governo português recebeu instruções, ordens da direção do clube, como dizia o meu caro colega, da direção do clube, para adotar medidas que são as medidas que convêm à Alemanha, convêm aos grandes interesses económicos e financeiros da União Europeia, mas que não são as que convêm ao país e ao desenvolvimento do país. E agora vai mostrar-se um aluno bem comportado. Portanto, daqui a bocado vamos ver, todos, à saída do Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro a anunciar umas medidas que, no fundo, são a resposta àquilo que os técnicos do FMI vieram cá negociar / impor há 2 dias atrás. E para amanhã, na Cimeira Europeia, o Primeiro-Ministro dizer aos seus patrões da Europa que nós nos estamos a portar bem, estamos a adotar as medidas que eles entendem que nós devemos adotar e que vão ser clarissimamente o tornar ainda mais baratos os despedimentos e a facilitação, muito provavelmente não por normas diretas, mas a facilitação da precarização ou a facilitação dos despedimentos, que aliás podem ser, por exemplo, chamo apenas a atenção para isto, já hoje o trabalhador que é ilegalmente despedido, mesmo que opte por ser reintegrado, pode não ser reintegrado se a empresa invocar e o tribunal entender que sim, que a sua reintegração é suscetível de causar grave perturbação ao normal funcionamento da empresa. E, portanto, o trabalhador, apesar de ilegalmente despedido, vai mesmo para a rua, recebe uma indenização. Que é uma indenização, por exemplo, cuidado com as comparações, subscrevo integralmente o que disse o Pedro Furtado Martins, porque se diz, bom, mas em Espanha as indenizações são, a taxa, o coeficiente, o cálculo é menor. Pois é, mas em Espanha, no cálculo da indenização, entra tudo aquilo que o trabalhador ofere como retribuição. Em Portugal, entra apenas aquilo que se chama a remuneração de base. O que significa que, naqueles setores onde está generalizada a prática de complementos remuneratórios ou vulgarmente chamados os fringe benefits, em Portugal, um trabalhador, por exemplo, que trabalha na banca, que tenha uma remuneração global de 2.000, mas que de facto o que é a base é 600, depois o resto chama-se complemento de remuneração, subsídio de disponibilidade e desempenho, diferencial absorvível e outras coisas do género, ele vai ter a sua indenização calculada não no base dos 2.000, mas no base dos 600. E, portanto, nós estamos a discutir, quer dizer, estamos a adotar as medidas que vão eternizar o modelo que temos hoje. Por exemplo, é inegável a atenção que deve ser dada ao facto de termos um tecido empresarial com pequenas e médias empresas, as quais, em particular as do setor industrial, deviam ser apoiadas. Isso passava, por exemplo, entre outras coisas, por uma reforma do sistema fiscal que hoje tem um caráter absolutamente persecutório em relação às pequenas organizações e aos pequenos rendimentos e que deixa escorregar completamente entre as mãos a grande riqueza que hoje, como todos nós sabemos, já há muito tempo que deixou de ser o que se pode tocar,
as coisas corpóreas, como nós falaríamos em linguagem jurídica, e está completamente desmaterializado. Muito bem, Portanto, nós estamos a discutir Garcia ao lado. Paulo Vamos Henriques, ter um primeiro-ministro a mostrar-se um aluno bem comportado. Vamos ter o agravamento do modelo que temos. Vamos ficar pior. Consequências imediatas, sendo certo que neste momento é o que temos em cima da mesa, consequências imediatas para a economia no ano que vem. Desta flexibilização, desta facilidade no despedimento. Suposta, ainda não está. Suposta. Ainda não está. Suposta. Repara, eu temo que as consequências imediatas sejam perfeitamente nenhumas, quer dizer, isto não funciona rapidamente. Eventualmente o que vai acontecer é que aquelas empresas que ainda não despediram, por razões diversas, aproveitem a embalagem e o façam. E, portanto, vamos ter um aumento de despedimentos. Porque, repare... Acha que, de facto, é a possibilidade de desempregados. O desemprego é aumentar. É a consequência Porque imediata? é a consequência imediata do processo. Aquelas que ainda não entraram e não enverdaram por esta solução de reduzir o seu pessoal através dos despedimentos, em vez de, não utilizando a palavra reduzir, utilizar a palavra reconverter, reutilizar, parece que estamos nos 3 R's, mas isso é fundamental nos trabalhadores. É por isso que é preciso a formação ao nível dos patrões e ao nível dos empregados. Porque em vez de fazer isso, vão aproveitar a oportunidade e vão limpar, entre aspas, mais uma vez, reduzir o seu quadro. E ao fazê-lo, obviamente, nós vamos ter mais desempregados. Porque diz-se, isto é para facilitar a criação de empresas, mas nós não temos financiamento para criar empresas. As portas de financiamento estão fechadas. Depois, vamos atrair investimento. Sim, senhora, vamos atrair, mas um investidor internacional, um grande investidor estrangeiro, demora bastante tempo até tomar uma decisão de investimento, até realmente começar a fazer esse investimento. Portanto, estar-se-á eventualmente a criar algumas bases, eu tenho dúvidas, mas estar-se-á a criar algumas bases para daqui a 3, 4, 5 anos, 6 anos. No imediato não é isto que vai resolver o problema, não é a flexibilização. E aqui obviamente tenho que concordar que o objetivo é ser bom aluno, é ficar bem na fotografia para que reduzam a pressão sobre a nossa dívida e para isso consigamos respirar mais um bocadinho. Usando a analogia da parede, o que nós estamos a fazer é, basicamente, dão-nos uma estalada para que nós possamos dizer ai, nós dizemos ai e ficamos à espera da próxima estalada, em vez de resolvermos o nosso problema. E há pouco perguntavam qual ou que medidas podemos usar. Repare, uma das questões, claramente aqui, é o nosso modelo é tomarmos uma orientação clara desde já, e para isso eu tinha muitas expectativas na diplomacia, naquela chamada diplomacia económica, pormos os nossos diplomatas na prática. Aliás, o nosso Primeiro-Ministro faz isso bem, quer dizer, quando vai com o Magalhães, é pena de levar só o Magalhães, mas quando vai com o Magalhães e mostra o Magalhães nas conferências... Os resultados práticos, em muitos casos, ficam a desejar, não é? Exatamente. Dessas visitas. Mas eu tinha muita esperança nesse aspecto, que era conseguirmos colocar os nossos produtos lá fora. Mas o problema, como dizia o colega Garcia Pereira, que produtos, que indústrias é que nós temos que consigam exportar? É que são essas as indústrias, é esse tipo de tecido empresarial que exporta verdadeiramente, que cria riqueza, e que indústrias é que nós temos? E temos esta incógnita. Paulo, mas é isso que temos que procurar dinamizar. A redução da burocracia de que se falava também e que seria falada supostamente no Conselho de Ministros era também um dado importante, junta-se àquilo que dizia há pouco. Alda, mais uma vez, isso são as questões em que nós andamos aqui um pouco enganados, porque são falsas questões. Eu vim ontem da Índia, onde estive a última semana, e vim encontrar uma realidade que talvez ajude à discussão. A Índia, que tem sido, nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, que tem empresas que se cotaram em todos os mercados internacionais porque efetivamente tem um grande desenvolvimento nessa área, está neste momento a transferir mão de obra entre a Bulgária e a Polónia, porque os trabalhadores da área da Bulgária e da Polónia já são mais baratos do que aqueles existentes na Índia. E, portanto, eu creio que é importante nós não estarmos aqui a olhar para a árvore, porque vivemos numa floresta. E não estarmos mesmo em cima da árvore. Exatamente, não é? E nós estamos mesmo em cima da árvore e já nem sabemos muito bem se é efetivamente de uma árvore que se trata. Porque esta realidade da floresta em que estamos inseridos é que nos levará provavelmente a encontrar a solução. Já não é um problema de Portugal, isto não é um problema exclusivamente de Portugal.
Não é Portugal que tem uma taxa de desemprego superior à dos outros países da Europa. Não será Portugal que vai ter uma taxa inferior no ano que vem, porque todos vão aumentar a taxa de desemprego. E vão continuar a aumentar a taxa de desemprego porque o capital procura, na sua função de trabalho, preços competitivos em relação àquilo que se é extraído desse mesmo trabalho. E, portanto, quando se chega ao ponto num país que está em franco desenvolvimento, que nos últimos 10 anos tem tido taxas de crescimento da ordem dos 8,5%, 9,5%, e tem neste momento situações em empresas que procuram para trabalhadores na Bulgária e na Polónia, porque o seu custo de trabalho na Índia já é muito importante, isto dá-nos uma mensagem. E a mensagem é que todo o nosso sistema está baseado na lei da oferta e da procura. Essa é que é a realidade. E quando se começa a haver uma procura demasiada, mesmo que essa coisa seja o trabalho, então o preço, exatamente, o preço deixa de ser competitivo. E eu acho que esse é que era os pontos importantes para que os nossos políticos, enfim, e outros políticos deviam ter em conta. Ou seja, o nivelamento do patamar dos direitos e regalias sociais, enquanto não for feito, e puder haver trabalhadores na Bulgária e na Polónia a ganharem muito menos do que trabalhadores noutros países, esse jogo pode ser jogado no dia em que se conseguir essa igualização. Exatamente, essa é que é a questão importante, porque esta globalização de que deu origem a que numa primeira fase houvesse pessoas no mundo menos civilizado a discutir o facto de estarem a ser explorados, é simplesmente um sistema de vasos comunicantes. E esse sistema de vasos comunicantes está a fazer nivelar os países, tanto no seu nível económico, tanto no seu nível monetário, como ao nível das questões de trabalho. E eu julgo que, portanto, aquilo que eventualmente o mundo todo deveria estar a discutir é um novo sistema económico. Porque nós temos dados concretos para que todos... Até parece o Garcia Pereira a falar. Mas não... Desculpa. Assim vou ter que vos dar menos tempo, não é? Nesse caso, nesse caso damos menos tempo. Mas não temos a mesma opinião. Eu sei que não temos. Mas chegamos efetivamente às mesmas conclusões, eu não tenho dúvidas disso. Porque há coisas sobre as quais toda a gente tem que estar de acordo. Não é pacífico ver-se questões de miséria e, portanto, sobre isso toda a gente está de acordo. Não é pacífico que haja excesso de riqueza, sobre isso julgo que toda a gente está de acordo. Agora, também não se pode nivelar tudo pelo meio, porque, infelizmente, a todos os níveis, a natureza, aquilo em que ela foi pródiga, foi criar questões diferenciadas.